Olá, meu amigo e minha amiga. Tudo bem com você? É muito bom ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, com tempo, com calma e com profundidade. Nós queremos conhecer a Escritura, mas não apenas queremos conhecer, queremos aprender a fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Se você tiver interesse em aprofundar os seus conhecimentos bíblicos, eu vou lhe dar uma dica muito importante. Está aparecendo aí na sua tela um site muito oportuno para você buscar informações e até para solicitar materiais. biblia.com.br. Dedique mais tempo ao estudo da Palavra de Deus. Anotou? biblia.com.br. Se você quiser ter informações sobre o nosso programa, acompanhe também aí o endereço das redes que aparecem na sua tela. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, na segunda parte, está escrito: Ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quem são os profetas? Por que Deus os chamou? Qual o papel deles na revelação, na escrita da palavra de Deus? Quais as suas principais características? Como identificar um verdadeiro de um falso profeta? Todas essas questões serão respondidas no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso tema é altamente importante. Vamos falar sobre os profetas, o papel deles, a relevância deles na época bíblica e a relevância das suas mensagens para os dias em que vivemos. Esse é um assunto de alta relevância para todos nós e é um tema muito importante na Palavra de Deus. Para isso, temos a presença de dois professores, doutores, profundamente conhecedores da Palavra de Deus. Eu quero apresentá-los agora nesse momento. Temos o pastor Reinaldo Siqueira. Muito obrigado por sua presença conosco, por você dedicar esse tempo a compartilhar o seu conhecimento para que o nosso amigo, amiga que nos acompanha, conheça um pouco melhor desse tema. Prazer é meu, pastor Adolfo, estar aqui com vocês e poder participar com todos aqui da Rede Novo Tempo, nesse programa, não é? Estudar a Palavra de Deus um pouco mais. É sempre muito bom. Isso mesmo. O nosso outro convidado é o pastor, o professor Osés Moura. Muito obrigado por você ter vindo, por dedicar também o seu tempo para juntos abrirmos a Palavra de Deus e contarmos ao nosso amigo que nos acompanha, a riqueza desse tema. O prazer é nosso, professor Adolfo. Eu, juntamente com meu colega, professor Reinaldo, aceitamos com prazer e é bom passar um tempo debruçando sobre os antigos escritos e como eles impactam a nossa vida até hoje. Exatamente. Bom, eu queria contar para você, amigo ou amiga que nos acompanha, que tanto o pastor Reinaldo quanto o pastor Osés trabalham na instituição chamada UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Fica no interior de São Paulo, numa cidade, no município chamado Engenheiro Coelho, uma pequena localidade da região de Campinas, da região metropolitana de Campinas. Aliás, você conhece esse lugar? Você não conhece ainda? Vamos fazer o seguinte, antes de continuar falando dos nossos convidados, queremos convidar para que você assista um breve vídeo mostrando o lugar, para você ter uma boa ideia de como é o UNASP Campus Engenheiro Coelho. Vamos lá. Conforme os princípios da filosofia adventista de educação, a escola ideal é um ambiente tranquilo, saudável e ecológico, longe da poluição visual, sonora e ambiental dos grandes centros urbanos. É por isso que o UNASP Campus Engenheiro Coelho está localizado em um município com pouco mais de 15 mil habitantes, rodeado de verde e tranquilidade. Temos aqui cursos de graduação, especialização e mestrado em educação. Além disso, o corpo docente é dos mais qualificados, composto em sua maioria por mestres e doutores. Esse é o nosso campus, um ambiente cosmopolita, moderno, engajado e ecologicamente consciente. Esse é o UNASP Engenheiro Coelho.
Bom, agora você tem uma boa ideia da instituição de onde estão vindo os nossos convidados de hoje. Aliás, seria interessante você entrar no site da instituição. O nasp.edu.br é o endereço geral. E o endereço do campus Engenheiro Coelho é o nasp-ec.edu.br. Você pode conhecer os cursos, as diferentes ofertas da instituição, tá bom? Pastor Reinaldo, você fez um doutorado em Antigo Testamento. Qual a área especificamente que você estudou? Minha área é a área de línguas bíblicas e interpretação de texto, né? Eu trabalhei especificamente nos profetas, trabalhei no profeta Amós, e o tema da aliança no profeta Amós, a relação entre os escritos dos profetas e o Pentateuco. Muito bem. E quanto tempo demora para uma pessoa fazer um doutorado? Geralmente o doutorado, ele hoje em dia vai de 4 anos no mínimo até quando terminar. Né? Nos Estados Unidos em geral, onde a gente faz, o doutorado toma no mínimo 5 anos. Mas muita gente faz em 6, 7 anos. Mas você, além do doutorado, você fez um pós-doutorado aqui no Brasil mesmo? Fiz um pós-doutorado na USP, não é? Dentro da área de literatura hebraica do Antigo Testamento, não é? Aí trabalhando as leis bíblicas acerca do estrangeiro. Né? Interessante. Então ali como que a Bíblia viu o estrangeiro, o relacionamento do israelita com o estrangeiro, né? A imagem do estrangeiro na Bíblia, descobri que no final todos nós somos estrangeiros. É verdade. Nesta terra, peregrinando em direção verdade. ao lar eterno. Né? Agora, você, no NASP Engenheiro Coelho, você é o diretor do seminário. Fala um pouquinho para nós do seminário, professores, número de alunos. Nós temos ali no Engenheiro Coelho um seminário que tem um nível de graduação, né, bacharelado, pós-graduação com lato sensu e também pós-dirigidas para a parte específica dentro dos programas da Igreja Adventista, no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, que tem mestrado e doutorado. Não é? Nós temos cerca de 430 alunos na graduação e mais uns 150 alunos na pós-graduação. E muitos deles moram lá mesmo, em regime de internato, né? Muitos deles moram no regime internato, né? Como nós estamos num local um pouco mais distante, então muitos vêm de várias partes do Brasil e várias partes da América do Sul e do mundo também. Na verdade, hoje nós temos vários alunos que são internacionais. É mesmo? E que estão vindo ali e moram ali no regime de internato e outros moram na redondeza. Né? Quer dizer que o NASP Engenheiro Coelho dá a sua contribuição para o mundo, não só para o país, né? Exatamente. Nós temos ali alunos que vêm, por exemplo, do país de Níger, da região subsaariana, temos do Irã, não é? Alunos que estão vindo agora para estudar conosco da China, não é? Então, e alunos mais perto, né? Muitos do Chile, Peru, Bolívia, não é? E nossos vizinhos aqui, irmãos. Não é? Muito obrigado por essas informações e por você estar conosco. O nosso outro convidado, pastor Oséias Moura, você também é da área do Antigo Testamento. Sim. O que você estudou no seu doutorado? Eu trabalhei também os profetas, especificamente profetas menores, e mais especificamente Abacuque. Abacuque. Pequeno livro, 3 capítulos, e eu desenvolvi uma tese sobre a palavra emuná, que algumas bíblias traduzem como fé, outras como fidelidade. Eu queria passar isso a limpo, não consegui totalmente, mas consegui alguma evidência que em Abacuque 2,4, no livro de Abacuque, a palavra emuná seria melhor traduzida como fé. Mas não é só uma fé assim teórica. Emuná, o Antigo Testamento não tem uma palavra específica para fé, como tem no grego pistes, né? Sim. Então tem emuná. E emuná, ela vem do verbo amã, na forma ativa, ele tem a ideia de ser fiel. Na forma passiva, andar em fidelidade. Então, Abacuque parece que trata da emuná como fé. O profeta começa meio descrente que Deus está atuando nos negócios dessa terra. Ele reclama que tem muita violência, que a justiça é torcida. Parece nos dias de hoje, né? Parece. Então, ele reclama, a fé do profeta está ameaçada. E em Abacuque 2, Javé diz que vai tomar conta do perverso. Então, tem uma série de 5 A's. Eu trabalhei no pós-doutorado. Ah, você continuou esse mesmo tema, mesmo livro? Isso. E parece que a fé, no capítulo 2 de Abacuque, a fé passa
a ser fortalecida na cabeça do profeta. Sim. Ele sabe que Deus vai cuidar do justo, o justo vai viver por sua emuná. Emuná teria ideia de confiança restrita em Deus para o que deve é, né? E que Deus vai punir o ímpio. E o capítulo 3, de uma maneira belíssima, ele diz que pode dar tudo errado, as ovelhas serem levadas do aprisco, Lindo verso, né? as azeitonas não aparecer, secas, etc. E, todavia, me alegro no Senhor. Parece que o livro caminha da fé ameaçada para a fé incondicional. Aliás, essa é uma mensagem poderosa do profeta Abacuque. Aliás, pastor Reinaldo, esse é um exemplo de que o profeta tinha uma missão, né? Mas falando de profeta, quem é o profeta? Qual o papel de um profeta no Antigo Testamento ou na Bíblia como um todo? Na Bíblia nós vemos ali, quando se fala do profeta, uma das primeiras imagens que aparece seria aquele que traz uma mensagem de Deus. Na verdade, o termo hebraico é até boca de Deus. Boca de Deus. Boca de Deus. Ou seja, Deus, ele, devido aos nossos pecados, ele não pode mais comunicar-se diretamente com o ser humano. E ele faz, então, através de intermediários, a quem ele se revela através de sonhos, de visões, e a quem ele dá uma mensagem, não é? Deuteronômio 18, eu levantarei, como você vai saber a palavra de Deus? Eu levantarei um profeta, um representante que Deus vai escolher, um mensageiro, não é? E porei na boca dele as minhas palavras e ele vos anunciará. Não é? Por isso, como profeta, ele tem essa visão assim, que traz a palavra de Deus como um mensageiro divino. E a expressão mais comum no Antigo Testamento para o profeta é assim diz o Senhor. São 464 vezes que ocorre no Antigo Testamento. E essa fórmula, ela era usada pelos mensageiros no Antigo Oriente Médio. Quando alguém mandava alguém, não é? Essa pessoa como mensageiro, ele trazia mensagem para uma outra pessoa, ele geralmente começava com esse tipo de fórmula. Assim diz fulano. E aí, 2 pontos, abria aspas e falava as palavras que a pessoa tinha transmitido. Então, basicamente, essa é a principal função do profeta, mas existem outras funções também. Agora, pastor Oséias, quando o profeta diz, assim diz o Senhor, isso significa que ele está anulando a sua própria personalidade? Ele é simplesmente um mensageiro? Ou está presente no seu discurso também a sua própria personalidade? Basicamente, ele quer dizer que a mensagem não é dele, não nasceu com ele. Ok. A mensagem de origem divina. Isso. Claro, mas na exposição, especialmente na parte escrita, ele usa o seu linguajar. Isso. A mensagem é de Deus, mas a transmissão é humana. Então, assim diz o Senhor, quer dizer, não nasceu na minha cabeça o que estou falando para você. Eu recebi de Deus essa mensagem. Isso se evidencia pela riqueza Estilos, literária, sim, né? Que são determinadas pelos tipos de pessoas. Exatamente. Agora, pastor Oséias, o profeta, ele fala de coisas do dia a dia ou ele apenas fala do futuro? Porque as pessoas podem pensar que Profeta já está vendo o futuro. está vendo o futuro. É isso mesmo ou está errado esse pensamento? Ele pode também ver o futuro, mas basicamente o profeta tem uma mensagem para o seu tempo. Mas, eventualmente, Deus pode revelar o futuro para o profeta. Mas, assim, profeta não é igual àquele que vê o futuro, não necessariamente. Não. Né? Você tem profetas como Elias, Eliseu, que às vezes profetizaram um futuro muito próximo, assim, por 1 ano, por 2, e não um futuro escatológico, um futuro muito distante. Que foi o caso de Daniel, por exemplo. Sim, agora você tem profetas também, chamados de escatológicos, que a mensagem deles começa nos dias dele, ele fala também para os dias dele, mas alguns lances da profecia alcançam o fim do mundo. Muito interessante. Pastor Reinaldo, quando o profeta recebia o chamado para ser o boca de Deus, ele prontamente aceitava ou havia às vezes uma dúvida, um querer rejeitar? Normalmente o profeta verdadeiro, ele mais tem dificuldade de aceitar o chamado do que realmente sair assim. Mas por quê? Não seria um privilégio ele imediatamente aceitar o chamado de Deus? O profeta, geralmente, ele é chamado no contexto onde o pessoal está se afastando de Deus. Está em apostasia, está... Na idolatria. Aí Deus chama esse profeta com a mensagem para chamar o povo de volta. E o trabalho do profeta é duro. Não é? A gente vê, por exemplo, no exemplo de Moisés, é bem típico. Deus aparece Moisés na sarça ardente, ele vai enviá-lo para o Egito para resgatar o seu povo.
Ele vai ter de enfrentar um império pagão, Faraó. um faraó que se considerava Deus e que não gostava dele, porque o passado de Moisés, o pessoal queria mais matá-lo do que era bem-vindo no Egito. Um povo que estava já há centenas de anos envolvido, influenciado pela idolatria. Geralmente, a expectativa é que eles não aceitariam. O trabalho era duro. Era duro. Era duro. Não é uma... Então, a pessoa treme, não é? Jeremias tremeu, eu sou uma criança, eles não vão me aceitar, não é? Isaías, logo depois recebeu o chamado, parece que ele começou a pregar e as pessoas não aceitaram. Ele ficou tão desanimado que Deus teve de dar uma revelação, uma visão para dizer, olha, você tem de ir. O próprio Moisés, né? Moisés. O Senhor manda outro. Manda outro, quem Senhor, você eu quiser. não consigo falar direito. O Jeremias, Por aqui o favor. pastor Reinaldo menciona Jeremias 1,6. Eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Quer dizer, isso revela o medo, o temor, a insegurança. Medo, o temor. Agora é interessante que os falsos profetas, eles geralmente saem correndo, então dizem, eu nunca mandei e eles saíram correndo. Eu nunca falei e eles estão falando sem parar. Então, um falso profeta geralmente é bem aceito, porque ele vê uma mensagem que agrada aos ouvidos, que agrada aos pecados, não é? Que tranquiliza as pessoas, não é? Jeremias tinha muita luta contra falsos profetas. Ele falava que Babilônia ia destruir Jerusalém, e os falsos profetas falaram, não, de jeito nenhum, Deus vai dar vitória, Deus está conosco, não é? Era o que o governante queria ouvir, Queria né? ouvir, não é? Muito interessante, amigos. Nós podemos recapitular aqui para a pessoa que nos acompanha que o profeta é o boca de Deus, é o mensageiro. Quando ele é chamado por Deus para transmitir as verdades de Deus, ele fica com medo, preocupado, porque o povo em pecado nem sempre vai aceitar as suas palavras que vêm diretamente de Deus. No próximo bloco, nós queremos falar do dia a dia do profeta. Como é que o profeta vivia? O que ocorria com a sua família? Além do mais, o profeta experimentava alguns fenômenos físicos como parte da revelação da palavra de Deus? Essas e outras perguntas vamos tratar no próximo bloco. Voltamos num instante. No nosso tema de hoje, estamos tratando dos profetas. Quem são os profetas? Já vimos que o profeta é o boca de Deus. Ele diz, assim diz o Senhor. Falar para um povo em pecado não é fácil. Agora, o pastor Oséias, o profeta era uma pessoa que tinha que se alimentar, tinha que viver, tinha que ter uma casa. Como é que era a vida? Do que vivia um profeta? Depende do profeta, né? É. Estávamos conversando com o professor Reinaldo. Se ele era um profeta da corte, como Isaías, ele devia ganhar alguma coisa lá do rei, que era parente dele, né? Alguma coisa assim. Então, você vê sempre Isaías dando conselho para reis e na corte, né? Era um outro nível, né? É o nível, né? Ele estava num patamar assim, um pouco acima dos demais. Você tem um Amós, por exemplo, que tinha uma chácara, né? Era boiadeiro e tal. Já vivia da agricultura, do pastoreio, né? Mas você tem um Elias, por exemplo, que era meio itinerante, assim, sempre escondido. E ele vivia quase na caridade dos outros, né? Então, tinha gente que fazia um quartinho, assim, para o profeta, quando ele passasse. Né? Então, de um modo geral, os profetas não eram ricos e não tinham salário. Né? Diferente dos sacerdotes, que tinham as ofertas, né? Templo, etc. Sim. Por isso que você vê, sempre o sacerdote, quase sempre, quando o povo estava em apostasia, o sacerdote também estava, porque ele trabalhava junto com o rei. Então, você não vê muito o rei matando o sacerdote, porque mais ou menos o sacerdote estava aliado com o rei. Não? Mas profeta é diferente. Ele tinha que ser independente. Isso. Se ele fosse um assalariado... Não podia ter tanta liberdade para dar mensagem. Então, às vezes, teve reis que mataram profetas. Então, não era fácil. Então, depende do profeta, mas, de um modo geral, os profetas, eles não tinham salário. Então, de um modo geral, eles viviam ou de posses que eles já possuíam, quando foram chamados, como Amós, ou de doações mesmo das pessoas. O pastor Reinaldo, e a família de um profeta? Sofria muito, né? Quando o profeta tinha família, né? O profeta, às vezes, como diz, a situação é bem diversa, não é? A gente entende, por exemplo, que um profeta como
como Samuel, diz que ele teve filhos. Então dá a ideia que ele tinha uma situação um pouco mais estável. Ele é levita, né? E Ele- como também ele era governante, não era, Sim, era um um juiz, então ele tinha uma situação mais estável. Não é? Mas como diz, por exemplo, Elias, ele vivia até da comida que os corvos traziam para ele. E nós não temos nenhuma relação de família de Elias. Provavelmente ele nunca se casou, bem, o que aparentemente dá a entender que ele nunca se casou. Não é? Mas aí tem um Oséias que Deus manda ele se casar para ser símbolo. Um casamento carai. complicado, não é? Uma Desafiador. mulher que era prostituta, fosse lá trazê-la para a esposa, para representar a relação entre Deus e Israel, não é? Mas outros profetas, não é? Eles perdiam a esposa e diziam, você não pode nem chorar. Ezequiel. Né? caso desse, Ezequiel, né? E Jeremias diz, você não vai nem casar. Jeremias não tem ideia nenhuma. Deus pedia coisas às vezes complicadas para o profeta, não? Mas isso são assim, né? São esses profetas com uma mensagem específica. A gente tem ideia que havia, a Bíblia fala de alguns profetas, por exemplo, como a escola dos profetas. Que o Eliseu mesmo e Elias estiveram envolvidos. Parece que essas escolas preparavam líderes para o povo de Deus, não é? Mas nem sempre nós temos relato de que esses profetas fizeram. Não é? Mas temos relato desses profetas que Deus enviou com a mensagem, com uma função, com uma missão, às vezes difícil, não é? Às vezes confrontar um rei que nem Natã, confrontar Davi com uma verdade. Por isso que ele contou uma historinha toda Deu uma- jeitosa ali. Foi bem Davi didático, podia né? matar, Mas mas então, matá-lo. tinha profetas que eram profetas a vida toda. Aham. Como Jeremias, desde jovem até o final da vida dele. Isaías também. Mas, por exemplo, Amós, que nós falamos aqui, Foi. parece que ele foi profeta por pouco Pouco tempo. tempo. Ele foi lá, deu a mensagem, voltou e acabou o ministério profético dele. Né? Agora, a Bíblia fala de falsos profetas. Como é que nós podemos dizer à pessoa que nos acompanha? Aliás, eu queria que você tomasse um caderno agora, uma caneta, um caderno, ou alguma maneira de você tomar nota, porque nós vamos falar de algo que certamente vai interessar você. Jesus Cristo mesmo disse que nos tempos finais viriam falsos profetas, falsos cristos, temos que estar alertas. Pastor Oséias, como identificar um verdadeiro profeta? Existem elementos bíblicos, ou a Bíblia aponta para elementos que digam este é o verdadeiro profeta, este é o falso profeta? Sim. E não era fácil, professor Adolfo, porque o falso profeta também falava aquela fórmula do mensageiro, assim diz o Senhor. E aí? Então, tem alguns fatores para identificar o falso verdadeiro. A Bíblia, né? Especialmente o Pentateuco, Moisés falou, se no vosso meio se levantar um profeta e falar assim, olha, vamos seguir outros deuses, diferente de Yahvé, pode saber que eu não mandei esse profeta. Então, um profeta que desencaminha o povo para alguma coisa errada, não é de Deus. E Moisés mesmo falou assim, mas digamos que apareça um profeta e prediga uma coisa e aconteça. E agora? E agora? Mas ele vai dizer, mas vamos seguir outros deuses. Também não acredite. Então, essa questão de falar uma coisa e acontecer, não necessariamente vem de Deus, porque o demônio também pode dar uma ideia para alguém, chutar uma coisa e acontecer. Então você está sugerindo que não é um elemento isolado, Só, exatamente. tem que haver uma soma de... Exatamente. Jesus foi claro, dizendo assim, olha, pelos frutos os conhecereis. Então, a vida do profeta, se você imitar a vida do profeta, você vai se dar bem? Se for bom profeta, né? Isso. Se o que ele ensina, se você praticar, vai tornar você melhor ou pior? O verdadeiro profeta não está interessado no seu dinheiro. Como às vezes aparecem profetas hoje, né? Traga seu... Tá, ele está preocupado mais, e a missão básica dele é levar você de volta a Deus. Um verdadeiro profeta, ele nunca vai falar algo contrário ao que Deus falou pelos profetas bíblicos. Então, se ele prega uma mensagem que contraria a Bíblia, o Espírito Santo não se contradiz. Então, pode acreditar que não é de Deus. Né? O verdadeiro profeta, ele guarda os mandamentos. A lei é o testemunho, Isaías 8, 20. Né? Vamos ler esse texto? Ok. Isaías capítulo 8, versículo 20. Esse texto é fundamental. Eu queria que você mesmo, pastor Oséias, pudesse ler esse texto. Ok. Isaías Então, 8, 20. Ok. Aqui, começando com 19, fala assim, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram,
Acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então, como consultar a Deus? Então, um profeta era uma maneira de perguntar. Profeta, pergunte a Deus. Né? Aqui fala assim, a lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Outras versões trazem assim, se não falarem de acordo com a lei ou testemunho, é porque não tem iluminação. Lei, aqui está o Dr. Reinaldo, podia explicar melhor ainda sobre lei, né? Não só o Pentateuco, mas toda a revelação. Isso. Ok. A que lei, a que testemunho está se referindo então aqui esse versículo? É interessante ver aqui quando o professor Osé já apontou alguns pontos básicos muito importantes. Quando nós lemos Isaías 8, esses versos lidos, ele começou muito bem ao verso 19, não somente o 20, sabe que esses versos nos remetem a Deuteronômio 18. Sim. Né? Porque lá em Deuteronômio 18 é a prova realmente do que o verdadeiro profeta. Né? Muitas pessoas começam a ler Deuteronômio 18 só a partir do verso 15, que diz, o Senhor Deus te suscitará um profeta. Né? Verso 9 já. Mas antes disso, ele fala que o povo, lá no verso 9, diz que o povo não deveria ouvir os adivinhos, né? Diz, não achará entre ti quem faça passar o seu filho pelo fogo, nem adivinho, nem prognosticador, ou seja, alguém que prediz o futuro. Né? Nem agoreiro, aquele que fica falando o que vai acontecer ou não, de bom ou mal. Né? Nem feiticeiro, né? Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Hein? Pois isto é tal coisa, é abominação. Por isso que o profeta diz lá em Isaías 8. Vocês vão consultar os necromantes, os adivinhos, que chileiam, murmuram, não consultará o povo seu Deus. Como é que o povo consulta o seu Deus? A favor dos vivos vão consultar os mortos? Não faz sentido. Deus consulta o seu Deus através dos profetas, diz o verso 15. O Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, né? Entre os teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Né? E diz, eu porei a minha palavra na sua boca, e ele vai anunciar tudo o que eu anunciar. Né? Ele vai dizer para vocês tudo o que eu anunciar, ou mandar ele dizer. Né? E o profeta diz que presumir falar, verso 20, alguma coisa em meu nome, e eu não lhe mandar, este profeta, não é? Ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. E disseram, como vamos saber? Aqui tem esse jogo que foi, o professor Zé colocou muito bem. Aqui diz assim, no capítulo 18 diz, sabe, verso 22, que quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou esta palavra, o Senhor, isso não disse o Senhor. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então diz, ele vai predizer, não vai acontecer. Então esse não é o profeta verdadeiro. Mas no capítulo 13, que o professor Oséias mencionou também, fala do caso de um profeta falso que prediz E se cumpriu. e acontece. Uau. E agora? Ele diz lá, olha só, diz lá, né? Capítulo 13, verso 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-nos, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor não mandou. Diz, andareis, verso 4, após o Senhor vosso Deus, a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz e servireis a ele, e a ele vos achegareis. Então, a guarda dos mandamentos Então, E aí aqui está. é uma prova. Aqui temos o caso de alguém cujo sinal se cumpriu. Mas ele não- foi não- contra os mandamentos de Deus. Ou ensinou Então, contra. nenhum profeta pode dirigir o povo de Deus ou as pessoas contra os mandamentos de Deus. Mesmo que se cumpra. Mesmo que se cumpra, não é? Se faz isso não é profeta de Deus, é falso profeta. Então, quando diz ali que a Torá, são essas revelações da lei de Deus que estão durante toda a Bíblia, não é? Especialmente no Pentateuco. Que Jesus diz, eu não vim anular, A lei dos profetas. eu vim aqui para cumprir. É. E deixou claro como nós devemos cumprir, não é? No seu Sermão do Monte. Não é? Então, o primeiro sinal, o sinal mais claro que um profeta vem de Deus, é que toda pregação do profeta leva o povo de volta a Deus e de volta à palavra de Deus. Exatamente. Bom, isso aqui é muito importante e eu quero convidar o meu amigo, a amiga que nos acompanha. Você precisaria tomar nota disto.
há muitos falsos profetas por aí, alguns outros se levantarão. Não se deixe enganar pela profecia cumprida. Cheque o que ele está falando pela palavra. Ele não pode simplesmente dizer, se cumprir e depois se valer dessa autoridade que ele ganhou para conduzir as pessoas para longe de Deus e longe dos seus mandamentos. Temos que prestar atenção a isso, amigos. Temos que ficar espertos em relação a isso. Especialmente porque a Bíblia diz que isso acontecia no passado, nos dias de Moisés. Isso. Aconteceu ao longo de toda a Bíblia, não é? Jesus falou que isso vai acontecer no final. O Apocalipse fala que no final dos tempos, espíritos enganadores irão por todo o mundo, realizando sinais e prodígios, mas enganando as pessoas, dirigindo as pessoas para longe de Deus. Então, a lei de Deus e ao testemunho, que é a Bíblia. Quando fala testemunho aqui, é o testemunho dos profetas. Então, a lei de Deus e ao testemunho dos profetas que está na Bíblia. Se não falam assim, não existe luz, não são de Deus. Muito bem, e ficou muito claro, e espero que você que nos acompanha tenha notado a importância disto aí. Um verdadeiro profeta sempre nos conduz aos mandamentos de Deus contidos na sua palavra. Pastor Oséias, existe algum fenômeno físico que acompanhava o momento quando Deus falava com o profeta, ou era uma coisa que ele ouvia na sua consciência? Como que funcionava isso? Olha, Balaão, que foi um profeta de Deus e depois se corrompeu pelo dinheiro, Infelizmente. ele disse que falava de olhos abertos. Interessante, parece que tem algum fenômeno físico aí. O livro de Daniel, Daniel mesmo disse que quando estava em visão, ele ficava sem forças momentaneamente, depois Deus o sustinha com força sobrenatural. E também ele não respirava. Daniel, é claro, quanto a mim, não ficou fôlego nenhum em mim. Então, é difícil e quase impossível, digamos que é impossível mesmo, o demônio falsificar uma coisa dessa. Agora, quem está olhando, pode ser que seja enganado pelo olho, né? Não percebe que a pessoa está respirando. Mas é interessante, que sinal fantástico. Momentaneamente não respirar e ainda continuar vivo. Deus Então, tem poder fazer isso, sim, né? claro, O inimigo só não ele, tem. porque ele é o autor da vida, né? Exatamente. Então, perda de força física. Depois, Daniel fala, depois que eu perdi a força física, eu caí, ele me susteve com a sua mão, me fortaleceu. O profeta, às vezes, tem força sobrenatural. E também a questão de não respirar enquanto está em visão. Então, são sinais. Agora, eu diria como o doutor Reinaldo, que esse é um sinal interessante, físico, mas o demônio pode enganar o nosso olho. Pode. Não? A maior prova, exatamente, é a mensagem dele tem que bater com a mensagem que Deus já revelou aos profetas anteriores que estão na Bíblia. Daí a importância da pessoa conhecer o conteúdo daqui, né? Claro. Para avaliar o profeta. Exatamente. Agora, nós podemos falar em profetas canônicos e não canônicos. Para começar, uma explicação para o nosso amigo ouvinte, o que é o cânon? E aí, o que seria então um profeta canônico ou não canônico? Os profetas canônicos são os profetas que são apresentados na Bíblia. Né? Ok. Sejam eles autores de livros ou sejam eles parte da história. Por exemplo, Natã é um profeta canônico. Ok. Mas nós não temos nenhum Registro, registro das profecias dele. A não ser aquelas que foram registrados lá no livro de Samuel, não é? Na história com Mas com ele Davi. próprio não escreveu nada. Mas ele próprio não escreveu nada no livro de Reis. Mas nós não temos o livro de Natã, não é? Não temos o livro dele. Mas temos o livro de Isaías, por exemplo, Deus escreveu, Abacuque, Amós, Oséias, Joel, não é? Vários outros profetas que Deus deu mensagem, Daniel, eles registraram. Não é? Tanto, então, profetas que estão no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, não é? Nós temos também menção de profetas do Novo Testamento, não é? Que, no entanto, nós não temos livro nenhum deles. Ana, profetiza Ana. Profetiza Ana, Jesus, não é? né? As filhas de Filipe eram Quatro filhas profetizas, não é? Então, você tinha essa visão que havia esse dom profético. Agora, a Bíblia fala também de que Deus, o dom da profecia é um dom que pertence à igreja. É um dos dons do Espírito que Deus dá à sua igreja. Né? E deixa entender que, através da história, Deus teria profetas que ele levantaria para conduzir o povo no momento que ele julgasse. O profeta não pode dizer, hoje virei profeta. Não existe isso. Esse é um chamado de Deus. O Né? verdadeiro profeta é A chamado agenda por Deus. era Deus que fazia. É importante a gente falar um pouquinho sobre esse dom profético, e vamos fazer isso no próximo bloco.
O que nós abordamos nesse segundo bloco é que o profeta foi chamado por Deus, a família pagava um alto preço por isso, ele nem sempre tinha um salário, ele estava à disposição de Deus e o mais importante que resume nosso segundo bloco, o profeta verdadeiro é identificado quando ele fala e a sua fala conduz à palavra de Deus, ao Deus verdadeiro, aos mandamentos e ao testemunho registrado na Escritura. Este é o teste fundamental para reconhecer quem é o profeta verdadeiro. No próximo bloco, vamos falar sobre o papel dos profetas para a confecção da palavra de Deus e explicar a diferença entre profetas maiores e profetas menores. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos falando dos profetas, o boca de Deus. Aquele que Deus chamava, Deus suscitava para ser mensageiro de suas verdades a um povo que nem sempre era fiel. E isso tornava o trabalho do profeta muito mais difícil, porque você sabe, é difícil apontar o erro às pessoas que estão cometendo pecados. O profeta pagava um alto preço, ele tinha que viver das próprias coisas do próprio trabalho dele, porque nem sempre tinha um salário, ele dependia da ajuda das pessoas. Além do mais, aprendemos no anterior bloco que o verdadeiro profeta sempre conduz o povo ao texto bíblico, ao Deus verdadeiro. Pastor Oséias, por que Deus achou conveniente que alguns profetas registrassem nas Escrituras as suas palavras? Aí nós temos o profeta Isaías, Jeremias, Daniel. Uns registraram, outros não. Por que Deus julgou importante registrar as palavras de alguns profetas? Primeiramente, professor Adolfo, devemos lembrar que as mensagens dos profetas basicamente eram orais. Sim. Deus dava uma visão, um sonho, uma voz, e dizia, olha, vai e fala isso. Então, às vezes, a gente não se apercebe disso. Tem a Bíblia, né? Que dava mensagem oral. Não era um texto, né? Não. E, às vezes, poucas vezes eles escreveram para... Como Jeremias, não, escreveu um texto, mandou Baruque ler lá. Mas, geralmente, Deus apareceu para o profeta e dizia, olha, fala isso para o povo. E ele falava. Você sabe que a oralidade se perde, né? Com o passar do tempo, ninguém se lembra mais. Então, uma das razões por que temos a Bíblia foi para preservar a revelação de Deus, que Deus deu há muito tempo atrás, porque Deus sabia e sabe que o que foi dito para aquele povo naquele tempo, de alguma forma, em seus grandes princípios, se aplica às pessoas até o fim do mundo. Né? Então, uma das razões foi para preservar a palavra de Deus. Uma das razões. Outra razão foi para atestar se o profeta era de Deus ou não. Você vê muito nesse caso de Jeremias com um falso profeta, como o professor Reinaldo citou, o falso profeta dizia assim, não, daqui 2 anos o pessoal que Babilônia levou para lá vai voltar. E os vasos do templo vão voltar também, e o rei que está lá vai voltar. Aí o povo dizia, maravilha, né? Só 2 anos. Aí Jeremias dizia assim, olha, é 70 anos. Só depois disso é que os que escaparem lá vão voltar. E o pior é que os dois diziam, assim diz o Senhor. Então, uma segunda razão foi para mostrar quem era de Deus. Então, se está registrado, e se passou 2 anos e o povo não voltou da Babilônia, é que o profeta era então, falso. Então, esse é falso. E se está registrado, um profeta disse que demoraria 70 anos para o cativeiro, e passou esse tempo todo, então atestou que Jeremias era um profeta de Deus. Então, para a preservação da palavra de Deus, basicamente. E porque Deus sabia que o que foi dito naquele tempo, como mencionei, podia servir, nas grandes linhas, às pessoas do mundo todo e até o fim do mundo. Agora, pastor Zé, pastor Reinaldo, pastor Zé mencionou que, nesse caso específico, um dizia 2 anos e o outro 70. Era muito mais difícil esperar 70 anos. Mas isso não significa que o profeta é somente portador de mensagens ruins. Não, né? Imagina, Moisés, por exemplo, ele trouxe a mensagem que Moisés é o profeta. É o primeiro profeta, mensagem de libertação do povo. Exatamente. Então, uma boa mensagem. Uma boa notícia. Né? Muitas das profecias bíblicas, por exemplo, nós temos profecias que falam de como Deus vai salvar, como Deus vai libertar, não é? Como Deus vai... vai reunir o seu povo. Reunir o seu povo, não é?
O profeta, por exemplo, Elias, predisse fome e seca. Terrível 3 anos. Mas ele também disse sobre chuva. E bênção o pessoal que se arrependeu no momento ali, não é? Eliseu falou de vitória, não só de derrota. Vocês vão vencer. Então, existem muitas profecias na Bíblia que falam daquilo, do plano de Deus de trazer o bem, a bondade, a bênção para seus filhos e filhas, para a humanidade. Não é? E essas profecias estão registradas aqui. Não é? Diz assim, Deus mesmo diz, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Isso. Pensamentos de bem, para o bem, não para o mal, porque para te dar um futuro e uma esperança. Não é? Meus planos para vocês são mais altos do que o céu. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos. E os meus planos, portanto, são de bem, de benefício para vocês. Se quiserdes e me ouvirdes, diz Isaías, comereis o melhor desta terra. Não é? Então, Deus tem muita bênção. O plano de Deus primeiro é abençoar. Mas Deus também manda mensagem, como diz, de juízo, ou mensagens difíceis. Por quê? Para o povo que está se desviando, eles estão indo em direção à morte eterna. Deus quer salvá-los. Sabe? Por Deus isso quer que tem que salvá-los. ser Quer dizer, firme. até a mensagem dura é uma mensagem, na salvação. verdade, para salvação. Não é mensagem para destruição. Não é que Deus não nos ama. Não é? Ele diz assim, Deus é que nem um pai. Quando ele pune, ele amor. pune todo filho que ele ama. Sim. Para poder ajudá-lo a endireitar sua vida e andar nos caminhos da vida, da salvação. Diz, quem me ouvir viverá, ouça, guarde os meus mandamentos para que viva e te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu estava pensando, professor Siqueira, geralmente, isso é recorrente, o profeta começa com a mensagem dura. Olha, se não mudarem, vem o dia do Senhor, falar muito do dia do Senhor, que é um dia de castigo. Isso. Então, geralmente, quase todo profeta começa assim. E da metade do livro para frente, já Deus começa a ter mensagens mais de bênção, de esperança, de paz e tal. Um clássico exemplo, Ezequiel. Ezequiel começa, ele tem uma visão de Deus, etc., é chamado, e ele vê, nos capítulos 9 e 10, a glória de Deus saindo do templo. Isso. E sai lá da arca, depois vai para o monte, vai para outro, o símbolo da bênção de Deus, da presença de Deus, que a presença de Deus significa bênção, Se afasta, né? não é? Se afasta. Mas como é que termina o livro de Ezequiel, já viu? Sim. Diz que, nas últimas palavras, assim, não, aí ele vê nos capítulos 43, 44, a glória voltando. E Deus seria favorável de novo a seu povo, traria do cativeiro. E os últimos versos de Ezequiel, está lá, e o Senhor está ali. Interessante. Começa com o Senhor não estando ali, não abençoando, permitindo o cativeiro. Mesmo o cativeiro seria uma bênção disfarçada, não? Porque eles iam aprender de uma maneira dura a tolice de adorar ídolos. Mas o livro de Ezequiel começa com a glória saindo, símbolo da bênção de Deus, e termina... A última frase é, Você o quer? Senhor está ali. ali. Uma mensagem de esperança, Sim, né? claro. De certeza. Isaías, mesma coisa. Isaías começa duríssimo, dizendo, olha, vocês são uma chaga só. É só pus, ele usa uma linguagem pesada. Isso. É só ferida. Não, como diz o professor Reinaldo. E Deus fala, vinde, vamos conversar. Por que está assim? Eu quero abençoar vocês, mas vocês não estão fazendo por onde? Isaías e termina, 18, né? termina com novos céus e nova terra. É verdade. Exatamente. Agora, nós temos tradicionalmente compreendido na leitura da palavra de Deus que há profetas maiores e há profetas menores. Isso fala da importância deles? Ou por que nós compreendemos como profetas maiores e menores? E quem são os maiores e quem são os menores? O profeta não fala essa expressão que é comum, não é? Ela é uma expressão daqueles que o povo judeu ou os cristãos lendo a Bíblia Isso. Trouxeram essa maneira de designar os profetas, mas pela extensão dos livros dele. Os profetas maiores são os profetas que têm os livros grandes, como Isaías, Escreveram muito, não é? né? Como Jeremias, como Ezequiel, não é? Estes são os profetas que têm livros longos, não é? Enquanto que os profetas Isaías menores... tem 66 capítulos. Então, né? exatamente. Enquanto que um profeta, por exemplo, como Ageu, tem poucos capítulos, não é? Tem 3. 3, Amós são 9 capítulos, não é? O Tem livro que Joel tem um são capítulo, 3, né? não é? Tem um que tem um capítulo. Você tem, por exemplo, um livro como o livro com um capítulo, que é o livro de
Obadias? Obadias nem tem capítulo, só tem verso. É verdade. Né? Então só tem Ok. verso. Então você está ali só com aquele Obadias. Ageu, 2 capítulos. 2 capítulos. Então, estes são, como os livros são pequenos, são chamados de profetas Profetas menores, menores, não? porque os livros deles eram Naum tem menores. 3. Né? Aham. Né? Obadias tem um só e é uma mensagem contra Edom. Pronto, só isso, né? Né? Então, você vê que, no caso, mas todos eles são profetas do mesmo Importantes, nível e importância, não é? Diante de Deus. Sem problema. Menor porque o rolo Né? dele é Ok. um rolo pequeno, dá para escrever tudo que ele falou. Então, olha aí. Né? E maior, um rolo bem grande. No rolo, porque a Bíblia não tinha formato de livro, né? Isso. Nós temos hoje, nós chamamos isso daqui a Bíblia, Isso. como se fosse um livro, mas a palavra em grego quer dizer livros. Livros. Por quê? Porque cada livro era um rolo manuscrito, não é? Uma página costurada na outra, escrita à mão, e acabava virando um manuscrito. Qual num seria a formato de extensão rolo. desse rolo, né? Daria metros, alguns daria metros. Olha, o tamanho dele, de altura, mais ou menos, é geralmente assim. Né? 70 centímetros, E 80. você teria metros e metros para poder. Isaías é um livro só, não é? Porque ele era grande, era um livro só, era um rolo só. Jeremias também, Ezequiel também. Mas o profetas menores, por eles serem menores, todos eles foram colocados Cabia juntos. num rolo só, Era um assim. rolo só. Começando então de Oséias, indo até Malaquias, tudo era um livro só. Por isso, 12 profetas menores. E 3 maiores. Isso tornava mais complexa a localização sim, do... verdade. Né? E eu estava pensando em Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, deram o livro do rolo de Isaías para ele. Ele achou justamente aonde falava da obra do Messias. Isso. Como é que ele devia, não sei se antes ele já tinha manuseado, talvez José com... É difícil porque os rolos ficavam na sinagoga, não? E ele foi educado em casa, né? Educado em casa. Mas como é que ele sabia que ele desenrolar aquele negócio até chegar naquele... Porque a Bíblia não estava dividida em capítulos e versículos. Então tem que saber mesmo onde está. Normalmente, assim, a parte, né, por exemplo, eu tenho tido essa possibilidade, a oportunidade de ter essa experiência, que muitas pessoas não têm, né? De abrir um rolo bíblico, não é? Num serviço de culto, de estilo, vamos dizer, mais estilo judaico. Isso. Não é? Então, eles leem o Pentateuco num rolo. Não é? Então, o que acontece é que na sinagoga, onde Jesus ia, ele lembra que Jesus cresceu como judeu. Frequentou Então a ele ia sinagoga. para o culto da sinagoga. Então na sinagoga se lia o rolo de Moisés, primeiro, que é chamado a Torá, o Pentateuco, a lei. Depois se lia uma porção dos profetas. E essa porção ela já ficava marcada onde devia ser lida na semana. Então a pessoa já leva para o leitor e já abre. No local. Então está explicado. Já abre no né, como local. fazer. Aí ele levanta e lê, Acho. não é? Pessoas E- para achar na hora ali. Não, já são preparadas de antemão, já deixa no local onde vai ser lido aquela semana. Porque existiam lugares que eram lidos cada semana ao longo do ano. Aliás, né? uma curiosidade, eu nunca tive a oportunidade de abrir um rolo, mas como é que você que já fez isso, qual a sensação de você ler num texto como este ou num rolo? Primeiro, existe a sensação assim, bom, é algo bem interessante porque, como diz, não existe divisão de capítulos e versículos. Então você tem de lembrar o texto, como que ele começa. Existe uma pequena divisões dos parágrafos grandes, não é? Ok. Mas, assim, ele traz o que é interessante, nós estamos vendo aqui, por exemplo, nossa Isso, preparação, o cenário não é? que está. Ali, por exemplo, está o hebraico ali, não é? Você vai ver esse texto, mas sem pontuação. Não tem ponto nenhum, né? A parte ali. E você tem uma impressão de estar... Na verdade, nós como cristãos, é de estar mais perto dessa experiência de Jesus na sinagoga. É isso que eu estava pensando. Você parece assim, puxa, eu estou vivendo alguma coisa que ele vivenciou, né? Então é algo interessante. Né? Exatamente. Mas o importante não é tanto experimentar algo que ele experimentou, mas andar como ele andou. E Porque seguir isso, o que está o que ele ensinou. Exatamente. Porque senão nada adianta, né? Agora, pastor Oséias, nesse desafio de serem o boca de Deus, os profetas não tinham vida fácil, né? Você estava mencionando, inclusive, no intervalo, de alguns que sofreram muito, né? O profeta Urias. Como foi o caso do profeta Urias? Ó, Josias morreu, pena, com 39 anos, olha, fazendo uma reforma religiosa magnífica. Forte, né? Mas ele foi entrar numa briga que não era dele, com um faraó lá, que queria passar pela terra de Judá, e ele deu uma de nacionalista muito forte, não passa aqui. O faraó diz, olha, eu não vou brigar com você, eu quero
subir lá para ajudar os babilônios contra os assírios. Não entra nessa briga, eu só quero passar. Josias, Decidiu para você enfrentar. ver, é o nome de Deus, mas Deus às vezes deixa que a pessoa siga o seu caminho. Tentou barrar o exército, um dos maiores exércitos daquele tempo, o Egito, uma potência, e ele foi flechado e morreu com 39 anos, em Meguido. E ele tentou fazer uma reforma religiosa, mas não colou nem na família dele. Os filhos que ele teve, que sucederam no trono, foram ímpios. E um deles chamava-se Jeoaquim, que tem um filho chamado Joaquim, que foi para a Babilônia. Mas Jeoaquim não chegou em Babilônia, foi amarrado para ser levado e morreu no caminho, talvez. Mas esse Jeoaquim, idólatra, ele fez um palácio à custa de trabalho escravo. Jeremias falou para ele um dia, olha, já que você não pagou o salário dos trabalhadores para edificar sua casa, seu palácio, você não vai ter uma sepultura digna. Você vai morrer e vão arrastar você como arrasta um jumento e vão jogar numa vala comum. Imagine um profeta falar isso para um rei. Duro. E ele foi preso, Jeremias, lançado num poço, e Deus preservou, mas Urias não teve a mesma sorte. Foi falar mal do rei, não, digamos, pegar no pé do rei pela idolatria, porque ele estava sendo também um déspota, um aproveitador do suor do povo. E aí o Jeoaquim disse, pois eu vou matar você. E aí tem um lance aí que o profeta é humano também, né? Ele tem medo. E o que Urias fez? Fugiu lá para o Egito. E pensou, eu devo estar tranquilo aqui no Egito, né? Mas o que fez Jeoaquim? Mandou a seus polícia emissários. secreta dele lá no Egito, descobriu onde estava o profeta Urias, prenderam o profeta Urias, trouxe e Jeoaquim matou o profeta Urias à espada. Então ser profeta é uma profissão de risco, um alto risco. Pastor Reinaldo, nosso O tempo professor está... Reinaldo estava lembrando de outro aí. Diga, professor Reinaldo, quem é o Nós temos, por exemplo, a Isaías? família de Acabe e Jezabel, que diz que mataram todos os profetas de Deus, Sim, né? sim. Elias diz, só fiquei eu. Ele achou que só tinha ele, não tinha mais ninguém, não é? Verdade. Porque eliminaram todo mundo. Sim. Mas a tradição fala que Manassés, que é também um rei de Israel, rei de Judá, Mandou serrar Isaías. mandou serrar um parente dele que era profeta, quer dizer, nem os parentes sobravam, que era Isaías, não é? Isso é tradição, a Bíblia não relata isso, mas ele diz Mas que o livro esse de rei... Hebreus fala que alguns foram cerrados pelo meio. Talvez, Exatamente, né? provavelmente se referia a Isaías. Né? E na vida eterna, como será o encontro de Isaías Manassés? com Manassés? Que parece que Manassés se arrependeu e vai se salvar, hein? E agora? Deus vai ter que dizer assim, Isaías, leia o restante da vida dele, porque a última imagem que você teve dele foi matando você. Agora veja. leia o final, ele vai se maravilhar com a misericórdia divina. Isso mostra a graça de Deus. O tempo foi curto, amigos, para tanta informação, mas nós apresentamos o essencial. Lembre-se, Deus fala através dos profetas a palavra de Deus. E os profetas sempre conduzem o povo a Deus, aos seus mandamentos. Nunca, ainda que eles falem e as coisas que eles falam se cumpram, isso não é pretexto, desculpa, para conduzir o povo pelos caminhos errados. Ao você ler a palavra de Deus, ouça com atenção. Ao você ouvir os pregadores, ouça com atenção. Mas lembre-se, o julgamento deve ser feito a partir do conteúdo do texto bíblico. Obrigado por sua companhia e nos encontraremos numa próxima ocasião. Que Deus abençoe você.